Representantes de vários sindicatos e de movimentos populares se concentraram na Praça General Valadão. Com discursos inflamados, os sindicalistas fizeram um debate sobre o projeto de reforma da Previdência, proposto pelo governo federal. Segundo eles, a proposta apresentada traz uma série de prejuízos aos trabalhadores. Com diversas críticas da oposição, assim iniciou os embates e debates com relação à reforma da Previdência, anunciada recentemente pelo governo Bolsonaro. Mas qual é a necessidade de uma reforma agora, com o país tentando se reerguer de uma enorme crise? Tivemos décadas de administrações passadas que tiveram seus acertos. No entanto, principalmente em relação a gastos públicos, foram extremamente irresponsáveis no aspecto de entrada versus saída, contas a pagar, contas a receber, infringindo um conceito básico de contabilidade, onde se aprende que não se pode gastar mais do que se arrecada, pois um dia a conta chega. Somado a isso, temos os históricos casos de corrupção que assolaram o país nos últimos anos, com diversos nomes da política brasileira presos, como ex-governantes e até um ex-presidente. O Brasil recebeu a conta e chegou ao nível surpreendente de depender da aprovação de uma reforma previdenciária para que o país não quebre financeiramente. Essa é a realidade atual que vivemos. Esse é o grande desafio do novo governo. Essa é a grande importância da aprovação de tal reforma. Agora, não importa o texto, não importa quem o produza, não importa qual governo idealize. Para uma oposição por oposição, a reforma previdenciária sempre será ruim. Ela sempre será inconsistente. Os dois últimos governos pensaram numa possível reforma, mas não conseguiram trazê-la ou aprová-la, prejudicando mais ainda o país. Hoje, sendo oposição, os partidos que antes eram da base aliada e seus governos anteriores perceberam no passado a importância de uma reforma previdenciária e a sua adaptação à realidade atual. Para encarar a questão da Previdência, os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Acho que a Previdência de vez em quando tem que ser reformada. Quando você que é advogado, quando a Lei Eloy Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70, tá? Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feita há 50 anos atrás. É preciso que você avance. A proposta do governo atual, segundo alguns especialistas e segundo o próprio governo, não é a ideal, mas é a possível, constatando assim uma definição de política que diz que política é a arte do possível. Se o texto da reforma previdenciária fosse o ideal, possivelmente não passaria nas casas do povo, isso é, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Por isso, a flexibilização e a negociação são importantes, pois nessas casas existe a pluralidade de ideias e lá estão os representantes de vários segmentos da sociedade. Portanto, há um enorme conflito de interesses também. Para quem é da área de administração, sabe que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Ceder às vezes se faz necessário num processo de negociação. Para nós agora basta aguardar os debates entre os representantes do povo nas casas legislativas e aguardar o desfecho final. Mas agora, enquanto a você, se você fosse o administrador do país, o que faria caso estivesse governando numa realidade semelhante ao que o país vive atualmente? Críticas todos nós teremos, isso é saudável e faz parte de um Estado democrático de direitos. Mas para você que leu, quais os acertos do novo texto da reforma da Previdência e o que você mudaria para que ele fosse aprovado?